Olá pessoal, tudo bom? Bom, a dica de hoje aqui é como que utiliza a ferramenta de mala direta que o Word possui, tá? Essa ferramenta de mala direta ela pode ser utilizada, linkada com link a uma planilha em Excel, a um banco de dados, pode ser o Access ou uma SQL ou qualquer um outro que você tenha disponível para utilizar como fonte de destinatário, tá? Eu vou mostrar como que faz com 3 exemplos, a planilha em Excel, banco de dados em Access e também com um banco de dados MySQL, tá? Você vai ter uma tabelinha em MySQL e eu vou mostrar como que faz. Vocês vão ver que é bem simples, é bem tranquilo. Para isso eu tenho aqui 3 exemplos, 3 arquivinhos em Word, né? Com o mesmo exemplo, para ser mais correto. E o primeiro aqui, ó, tem um modelinho de uma carta, né? Um documento qualquer, onde você vai querer preencher com os dados do seu destinatário. Então, imagine que cada pessoa ela tem um nome, um endereço diferente e um e-mail diferente, que esse e-mail vai ser utilizado para você considerar como o endereço, né, de e-mail do destinatário que você deseja enviar. E essas informações estão nessas 3 bases de dados que a gente tem aqui como exemplo, tanto na planilha em Excel, tanto como a base de dados em Access e também em MySQL. Se eu abrir a minha planilha aqui, ó, vocês vão ver que eu criei para simular aqui 8 campos, tá? Que são esses campos aqui. Ele tem as informações de cada destinatário que eu quero enviar, tá? A carta, e também aqui esse campo, essa coluna e-mail aqui, que é a que eu vou utilizar como fonte de endereço para o meu gerenciador de e-mail enviar esse e-mail para mim, essa correspondência para mim. Então eu vou fazer um link com essa planilha, depois eu vou mostrar como é que faz um link com um banco de dados em Access, tanto ele tendo senha, que é de um jeito, e ele não tendo senha, que é de outro jeito. E também vou mostrar também como que faz a conexão com a nossa tabela lá em MySQL, que todos têm essa mesma estrutura aqui, os mesmos dados, tá? É igualzinho, os mesmos campos e as mesmas informações. Então vamos lá. Você abrindo o Word, imagine que você tem lá os locais onde você vai querer que receba os dados que vão vir da sua tabela. Então eu marquei de vermelho aqui só como exemplo, que é o local onde os meus dados vão aparecer, tá? Onde vai haver o link. Então você não precisa obviamente marcar em vermelho, mas é só para destacar aqui e você ver como que faz. Então, primeiramente é fazer o link com a nossa planilha. Você vai lá em correspondência. Eu estou utilizando aqui o Word do Office 2013, mas poderia ser também no 2010 e também no 2007, se eu não me engano. Eles são bem similares, então não tem problema. Então, fui aqui em correspondência, vou aqui em selecionar dados, usar uma lista existente e vou buscar o meu arquivo que está na pastinha lá que eu já tenho determinado. Então, essa aqui é a minha planilha. Ele mostra essa segunda aqui, mas você ignora, você sabe qual é a planilha que tem as informações que você quer. Então, seleciona e dá OK. Feito isso, se você feito isso, você vai aqui agora selecionar o local cujo qual você quer linkar com o campo ou a coluna na sua tabela. Então eu quero que aqui no aluno apareça a informação nome do aluno, o endereço, apareça aqui o endereço do aluno, o bairro do aluno, a cidade do aluno, o CEP do aluno, e no e-mail, o e-mail do aluno. Vocês percebem que eu linkei cada campo, né, que eu tenho lá na tabela com um local específico aqui no meu documento. Aí ele formata dessa forma que vocês estão vendo
E se eu já for aqui, ó, em visualizar resultados, você já consegue verificar os mesmos dados que eu tenho lá na minha planilha. Tá vendo ali, ó, José, Maria, Pedro, e assim, assim por diante. Eu tenho aqui trocado aqui, vocês podem ver que o Almir está com feminino aqui no gênero, é de propósito, é só para conseguir depois mostrar para vocês. Deixa eu só fechar aqui para não... Então, eu já tenho meus dados aqui. Aquela coluna gênero que eu acabei de mostrar para vocês é só para eu conseguir exemplificar uma forma de você manipular regras aqui também, que é possível. Tem diversas regras aqui também em correspondência, ó, em regras, tem diversas formas de você manipular regras. A mais comum, né, utilizada aí é essa se, então, se não. O que isso quer dizer? Se a coisa for de um jeito, aconteça alguma coisa que você queira. Então, por exemplo, eu quero aqui que apareça, quando for masculino, prezado senhor. E quando for feminino, prezada senhora. E eu quero fazer essa mudança de acordo com o gênero. Então, o que eu faço? Eu tiro aqui, ó, o prezado. Onde está meu cursor? É o local onde vai aparecer minha regra. Aí eu vou lá em regras, escolho a regra que eu quero, que é essa aqui, a primeira. E eu digo aqui assim, ó, se o nome do campo, qual campo? O gênero, é igual a, aí eu coloco aqui o valor que tem no meu campo. M de masculino, eu quero que aconteça o quê? Apareça escrito prezado senhor. Ponto. Se não, ou seja, caso contrário, se não aparecer M, a única opção que vai ter é o F de feminino. Se não, eu quero que apareça prezada senhora. Então, de acordo com a minha regra, isso aqui tem que acontecer. Então lá, o Almir tá senhora por quê? Porque o meu gênero lá na minha tabela estava F. Agora, vamos aqui peraí, deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Prezada senhora, vamos lá. Dá um probleminha aqui. Deixa eu só ver o que está acontecendo. Ele não está mostrando os resultados da forma que tem que ser, tá vendo? Não está navegando. Vamos só selecionar, acho que eu deixei aberto lá e deu esse problema. Deixa eu só selecionar de novo aqui a fonte de dados, a minha tabelinha, a minha planilha, para ver se esse problema acaba. Deixa eu só ver aqui, que né, tinha dado problema mesmo por causa disso, eu perdi minha conexão. Deixa eu fazer de novo aqui, não vou salvar, deixa eu criar de novo aqui. Então vamos lá selecionar nossa base de dados, vamos fazer rapidinho aqui só para ganhar tempo, né, que deu um probleminha aqui que eu não quero desfazer, voltar para trás para começar do zero, eu prefiro começar realmente do zero, eu não quero desfazer o que eu fiz. Então vamos lá, escolho aqui minha planilha, escolho minha planilha ali e vou agora linkar aqui os campos, fazer tudo que a gente já tinha feito. Vamos repetir aqui o bairro, a cidade, o CEP, o e-mail, isso a gente já tinha feito, né? Se a gente clicar aqui a gente já consegue ver, ó, né? Todo mundo aí. E agora eu quero criar a minha regra, né? Então eu tiro isso aqui, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu tiro isso daqui, deixo o cursor e vou lá, eu crio aqui. Se o campo gênero for igual a M, eu quero que apareça prezado senhor. Se não, se for caso contrário, eu quero que apareça prezada senhora. Dou OK aqui. Então, olha lá, agora sim, senhor José, senhora Maria, prezado senhor José, prezada senhora Maria, prezado senhor Pedro e prezada senhora Almir, porque lá o que manda é o campo meu gênero e não o nome da pessoa. O campo gênero é que comanda
essa alteração aqui, como que vai funcionar a minha regra. Então, para utilizar a regra é dessa forma, e tem várias ali, eu peguei a mais simples aqui, aí vai depender da sua necessidade, e explorar as outras regras. Agora, para concluir esse documento, esse trabalho aqui, você tem duas formas. Você pode gerar um documento individual. O que é isso? Eu tenho aqui quatro registros, tá? Então, por exemplo, eu estou no registro aqui do Pedro. Embora eu tenha 4, se eu for mandar imprimir, ele vai imprimir só esse. É uma página só. Estão vendo aqui? Ó, não tem 4 páginas aqui. Então, se você quiser, você transforma esse documento, tá? ou todos os documentos, em cada um registro. Então, por exemplo, vamos lá, todos os registros, ele gerou esse documento aqui num outro registro, né? Agora vamos ver aqui, cadê? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele gerou um documento para cada um, uma folha para cada um. Tá vendo? Gerou um documento com as 4 informações. Aí você salva isso, você pode mandar imprimir isso aqui que vai sair, né, um atrás do outro. Isso é uma forma de concluir o trabalho. Outra forma é já imprimir direto. Então você pode imprimir, vai sair, né, 4 folhas, que nem você está vendo aqui. Eu não vou mandar imprimir para não gastar papel, mas vai sair, vão sair 4 folhas, cada uma da forma que vocês estão vendo aqui, né? Dessa forma aqui, ó. 4 folhinhas assim na sua impressora. É uma segunda forma de concluir o trabalho. E a outra forma é enviar por e-mail. Aí, assim, aqui sim, necessita de uma pequena configuração. Obviamente, você vai ter que ter um gerenciador de e-mail, como o Outlook, provavelmente. Todos utilizam o Outlook, né? Dificilmente tem alguém que utiliza algo diferente. Se utilizar um outro gerenciador de e-mail, acredito que o Word vai chamar esse gerenciador de e-mail. No caso aqui, o meu caso é o Outlook. Aí eu preciso informar para quem que eu estou enviando esse documento. Aí eu utilizo o campo e-mail, que é onde eu vou informar o Word para quem que eu quero enviar, a lista de pessoas que eu quero enviar esse documento. Eu escrevo um assunto, teste, mala direta, e não mexo aqui em HTML, eu posso deixar e eu posso selecionar os registros que eu quero. Sempre o registro é de até, não dá para a gente escolher com intervalos, né? Não tem como, é sempre um período, é um intervalo assim, não dá para a gente escolher o 1, o 3, o 7, por aí em diante. A gente vai ter que escolher do 1 ao 5, né? Não tem como ir filtrando os que a gente não quer. Tá? Então, beleza, no meu caso aqui são todos e ok, ele processou. Se você, né, fosse abrir o seu, você ia ver que está processando aqui o Outlook aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele abre, se eu abrir meu Outlook, vai ter lá na minha caixa de saída 4 e-mails para serem enviados. Tá vendo aqui, ó, 4 e-mails estão sendo enviados com o meu assunto. E, é lógico, eu utilizei meus e-mails para fazer esse teste, tá bom? Daqui a pouco eu vou receber uma mensagenzinha dizendo que eu estou recebendo esses e-mails aí. Enfim, essa é a forma que a gente linka e conclui os dados da nossa planilha ou qualquer outra fonte de dados. Os outros exemplos que eu vou mostrar aqui não é mais nessa operação, e sim como que faz o link, né? Porque é similar para todos, é igual. Então, é assim que a gente faz o processo. A gente, aqui em correspondência, seleciona a base, né? O destinatário, que vem de uma lista, informa os campos e depois você conclui da forma que desejar. Se quiser criar uma regra, cria-se ali uma regra. Tranquilo? Isso está fácil. Agora eu vou mostrar como é que faz a mesma coisa com a nossa lista não vindo mais de uma planilha em Excel, e sim vindo de um banquinho de dados em Axis, que
Tem muitos escritórios, muitas pessoas que acabam trabalhando com Axis e é bacana você conseguir fazer o vínculo, né, o link aqui com o seu arquivinho Word para poder facilitar. Imagina que teu chefe falou, manda uma carta para todos os funcionários ou um e-mail para todos os funcionários dizendo que tal dia é feriado. Então você tem um textinho pronto e cada funcionário tem que ter lá o seu nome, né? Não pode um ter o nome do outro. E as informações referentes a esse funcionário têm que ser modificadas para cada carta que você enviar. Então, muitas vezes a empresa ela tem os dados ou em planilha, ou em Axis, ou em qualquer outra forma, tá? Então, por isso que eu vou mostrar as três formas aqui. A outra forma é em Axis, e, como eu disse, e tem duas formas que você pode fazer o link com um Axis. Uma é considerando que o seu banco não tem a senha, que é esse caso aqui. Essa forma aqui, ela é a mesma da planilha, tá? É o mesmo método, não muda nada. A outra forma é que é um pouquinho mais complicadinha, você tem que criar uma conexão para conseguir fazer. Então eu vou abrir aqui, por exemplo, o nosso mesmo banco de dados, o nosso mesmo arquivinho Word, e nele eu vou fazer o link conforme eu fiz utilizando a planilha Excel. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Então vamos lá, eu tenho aqui, selecionar destinatário, usar uma lista existente, vou lá onde está o meu arquivo, né? E em vez de pegar a planilha Excel, eu vou pegar aqui o nosso arquivo em Access, o que está sem senha. Eu abro, ele me mostra também, lá eu tenho duas tabelas, eu vou mostrar para você depois, então eu escolho aqui a tabela que eu sei que tem as informações e tranquilo. Aí o resto do processo é igual, tá? Só vou fazer dois aqui para a gente não perder tempo. Então eu mando aqui visualizar, é a mesma coisa, tá vendo? As outras informações eu não linkei. É a mesma coisa, o resto você já sabe, não vamos repetir o processo. Aqui, se eu abrir, é um arquivinho sem senha e eu tenho aqui duas tabelas e é aquela mesma estrutura que eu tenho na planilha Excel, tá vendo aqui, igualzinho, não muda nada. Então, essa é a forma que eu faço quando não tem senha. Quando tem senha, eu preciso criar uma conexão. E para criar uma conexão, como que faz? Bom, você vai ter que usar uma ferramenta nativa no Windows. Tá? Tanto o Windows 8, como o Windows 7, como o Windows, se eu não me engano, o Windows XP também possui essa ferramenta, que se chama Administrador de Fonte de Dados ODBC. Tá? O meu Windows aqui eu uso o Windows 8.1 na minha máquina de 64 bits. Tem um segredinho, porque se você for aqui, painel de controle, se você estiver utilizando o Windows 7, vai em painel de controle da forma que é no Windows 7, você vem aqui, ferramentas administrativas, e aí você vai ter aqui os dois, se o seu sistema for de 64 bits, você vai ter as duas fontes de dados aqui, de 32 bits e 64 bits. Eu recomendo sempre usar de 32 bits, tá? É a que geralmente funciona, mesmo o seu sistema sendo de 64 bits. Se for de 32 bits, o seu sistema só vai ter de 32 bits aqui. Então, eu já deixo um atalho ali embaixo ali, mas você acessa dessa forma, tá? Você executa ele aqui. Então, quando você tem que criar uma conexão, por exemplo, para o MySQL, a gente vai ter que instalar um driver necessário para fazer a conexão entre o banco de dados MySQL e o aplicativo que você quer fazer o link. No caso aqui, como o Access já é uma ferramenta da Microsoft, já vem nativo esse driver, então você não precisa instalar. Eu já deixei pronto aqui, tá? Tá aqui, mala direta em Access, mala direta em MySQL. Eu já deixei minhas conexões prontas, mas eu vou fazer uma aqui só para a gente ver como é que faz, tá bom? Em Access é bem tranquilo. O que você vai ter que fazer? Você vai clicar aqui em adicionar. Você vai escolher qual que é
o teu driver de conexão. Como eu falei, no caso do Access é nativo, então você vai ter que procurar ele aqui na lista. Existe aqui o Access MDB e existe o Access aqui, ó, MDB, né, que tem esse jeito aqui, tem um outro aqui que é MDB também, eu não sei qual que é a diferença de um para o outro, mas o que eu estou utilizando já utiliza a extensão ACCDB, não a extensão MDB, que é uma extensão antiga do Access, tá? Então tem vários tipos de Access aqui. O que eu recomendo, geralmente, na atualidade, a gente está trabalhando com Access do 2007 para frente. Para baixo disso é MDB. Então, o meu caso aqui é esse ACCDB, que é o que eu vou escolher, provavelmente é o que você vai escolher aí também, tá? Dou aqui concluir e dou um nome para essa fonte de dados. Então, vamos lá, teste, mala direta. Esse nome é importante porque é um nome que você vai ter que identificar lá quando você for fazer o vínculo, tá? Então, preste atenção nesse nome que você vai dar aqui, porque você tem que identificar essa conexão pelo nome. É por esse nome que você vai identificar a conexão lá quando você fizer o vínculo. Se achar necessário, informe uma descrição, caso contrário, não precisa. Você vai ter que agora selecionar seu arquivinho Access, que o nosso caso está lá naquela pastinha aulas aqui. Aí eu tenho meus dois arquivinhos Access lá. Eu vou pegar esse aqui que é com senha. Dou um OK. Como é com senha, eu preciso informar a senha, porque senão ele não vai permitir o acesso ao meu banco. Então eu clico aqui, ó, em avançado. Nome de logon é admin, é padrão. E a senha é a senha que você determinou. Deixa eu testar aqui a senha, porque eu não lembro mais. Só para ver se é essa aqui. É essa aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou aqui, coloco a senha, né? 1, 2, 3, 4 e dou um OK. Pronto. As outras informações, você não precisa mexer, tranquilo, dessa forma já vai funcionar. Você dá um OK, beleza, você tem agora a conexão. Teste mala direta aqui, tá vendo? Então, beleza, você pode fechar essa janelinha e agora abrir o seu arquivo lá em um Word e fazer aquele mesmo caminho, só que agora de uma forma um pouco diferente. Então, você vem aqui, ó, selecionar destinatários, a mesma coisa, né? Usar uma lista existente, a mesma coisa, só que ao invés de você navegar até a pasta onde está, você já clica aqui, ó, conectar a uma nova fonte de dados, que ele já abre naquela janelinha ali para você. Aí você vem aqui, ó, DNS ODBC, que é a conexão que você criou lá. E você escolhe a conexão, se você tiver mais de uma, né? Vai ter as outras ali, e você escolhe a que você quer. Eu escolhi, acabei de configurar aquela teste lá, tá vendo? Ó, eu tenho as minhas duas tabelas lá igualzinho no outro, eu dou avançar e aqui concluir, não precisa mexer em nada aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa a partir de agora, que daqui para frente já é igual, né? Não tem segredo nenhum e você já está ciente disso, tá vendo aí? É a mesma coisa como se estivesse fazendo através da planilha ou um Access sem senha. Daqui para frente é tudo igual. Então você aprendeu a fazer a conexão com um banco de dados em Access, só que com senha. Você precisa ter essa conexão aqui. Em MySQL também você precisa ter uma conexão. Você precisa configurar uma conexão. A diferença é que o MySQL não é um produto da Microsoft, então você precisa instalar um driver que se chama driver de conexão, quer ver, conector ODBC. Deixa eu pegar aqui, que eu não lembro o nome. Eu vou deixar ele no link da descrição e vocês vão, quer ver? É MySQL Connector ODBC. Tá vendo que eu tenho várias versões, lá deve estar na versão 5.4 já, nem é mais 5.3, não sei o que. Eu uso a 5.1.8, que é essa aqui que tem muito errinho nessas atualizações, então a gente quando
encontra uma versão que funciona, a gente fica nela até ter certeza que uma outra versão vai funcionar. Eu vou deixar o link aí na descrição do site lá de onde você baixa e lá você escolhe a versão que melhor lhe agrada. Eu presumo que daqui para frente, nessa parte de MySQL, você já tem um pouco de conhecimento para conseguir manipular a sua tabela, tenha um mínimo de conhecimento, tá? Porque é necessário ter um pouquinho de conhecimento em MySQL até mesmo para criar suas tabelas, seus campos e tudo mais. Então, eu vou presumir que você tem uma noção de MySQL para conseguir fazer isso que a gente vai fazer aqui, criar uma mala direta com base num banco de dados, uma tabela em MySQL. Então vamos lá. Você vai instalar o seu conector, né? Você vai clicar nele, vai executar e você vai avançando aqui até finalizar. Não tem que escolher nada, deixe sempre onde tiver marcado e dê em avançar. No meu caso aqui eu não vou continuar porque eu já tenho instalado e da outra vez que eu reinstalei me deu problema, então nem vou mexer nisso, tá? Então no teu caso aí é bem simples, por isso que eu não preciso seguir passo a passo aqui nessa questão, porque você vai conseguir fazer. Depois que você terminou a instalação, você abrindo a sua fonte de dados ODBC, ou de 32 bits, você clicando aqui em adicionar, como se você fosse fazer para o Access, mas agora é para MySQL, você vai identificar lá embaixo, ó, o MySQL ODBC 5.1 ou 5. Alguma coisa, depende da versão que você fez. É esse que você tem que escolher, não mais aquele do Access que você escolheu anteriormente, né? Agora você tem que escolher esse aqui. Aí você escolheu o driver, dá concluir, ele abre essa janelinha onde você vai montar, vai configurar a sua conexão. Para você configurar a sua conexão, você que tem já um conhecimento em MySQL já sabe disso. Você vai precisar do hostname ou do IP de onde o teu banco está hospedado. Se o teu banco está hospedado num servidor cloud, vai ter um IP apontando para esse local. Se tiver no seu computador, vai ser localhost. E se tiver num servidor local, né, não mais num servidor nas nuvens, mas num servidor local na sua empresa, vai ter IP apontando esse servidor. Você vai precisar desse endereço, né? Então vamos imaginar aqui que fosse localhost. Então você vai escrever aqui localhost, você vai dar um nome, né? Teste mala direta MySQL. Esse nome é o mesmo princípio daquele do Access, é importantíssimo. Ele é o que endereça a sua conexão. Se você mudar esse nome, sua conexão perde o endereço. Tá? Então esse nome é muito importante. E a descrição, se caso você quiser, não é necessário. Geralmente a porta não se muda, tá? Só se você tiver uma peculiaridade aí, utiliza uma porta específica diferente, aí você muda, mas é meio que padrão. E o usuário, quando você tem um banco, geralmente, quando é localmente, esse banco tem um nome, é root. Se for um banco hospedado num serviço tipo a UOL, tipo local web, vai ter um nome lá, eles sugerem um nome para você do usuário, mas o nome você vai ter e a senha também é uma senha que você vai ter que informar. Então quem administra o banco de dados teria que te fornecer, ou se é você mesmo, você já teria essa senha. Uma vez que você informou a senha, aqui já vai ficar disponível a lista dos seus bancos, das suas bases de dados no seu banco. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu abrir um que já está pronto já. Tá? Eu tenho aqui essas duas bases lá no meu banco, então já apareceria disponível para vocês, tá bom? Uma vez informado aqui, né, eu tenho aqui o endereço, tenho o nome, tenho tudo aqui e tenho minha senha e tenho o meu banco aqui. Uma vez informado isso, ó, eu já posso testar conexão ok, 100%.
E eu tenho outras configurações que eu marco aqui, mas para minha necessidade, né, de melhor desempenho do meu banco, de acesso ao meu banco, eu deixo marcado algumas coisinhas aqui, e isso são outras, né, outra, é uma outra história, uma outra aula, vamos dizer assim. É para uma outra finalidade, então eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas isso aqui, só para resumir, trata de alguns problemas que você teria, como tipo de caractere, se a conexão ficar caindo toda hora, algumas coisas do gênero, tá bom? Então, finalizamos nossa conexão dessa forma. Nós informamos tudo que precisa ser informado, o hostname ou IP, demos um nome, informamos uma descrição, informamos o usuário, a senha e escolhemos nosso banco. Tá? E, tendo necessidade, configuramos algumas coisinhas ali. Isso, você dá um OK e beleza, sua conexão está criada. Aquela que nós criamos está aqui embaixo. Ó. Não, deixa eu ver, não é essa aqui. Acho que eu nem salvei, né? Nem precisei salvar porque eu vou utilizar essa aqui mesmo para a gente fazer lá. Que aí o X da questão estava realmente aqui. Explicar para fazer a mala direta, o processo vai ser igual. O que eu precisava informar é como fazer, como configurar a conexão, que isso é o que a galera tem um pouco de dúvida. Então, a conexão está criada, vamos voltar lá para a nossa pastinha onde está a nossa conexão, nosso modelinho aqui. Então, vou lá em correspondência, a mesma coisa, usar uma lista existente. Aquele que eu tinha feito com Axis já está aqui, ó, tá vendo? Agora eu vou num outro, que é o mala direta em MySQL. A mesma coisa, só tem uma tabela lá. Tá vendo aí, ó, dou concluir. Daqui para frente o processo é igual. Não muda nada, tá? O complicadinho um pouco é fazer a conexão. O resto aqui você vai finalizar, concluir da mesma forma que você já fez anteriormente, tá? Vocês viram aí que é muito simples, é uma soluçãozinha bem bacana que pode resolver muito o dia a dia no seu escritório, ou até mesmo, às vezes, você é freelancer, quer mandar alguma coisinha aí para os seus clientes, então você não precisa nem contratar ninguém para fazer isso, você mesmo pode fazer. Tranquilo? Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer troca de ideia, só deixar o comentário aí abaixo aí. Tranquilo? Obrigado aí pela atenção e valeu.